Então, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula aí do canal. Vamos falar sobre a carga elétrica. Vamos lá. Bom, a matéria é formada de pequenas partículas. São elas o que? Os átomos. Vamos lá. Então, cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Observe, vamos construir toda a ideia de que como a matéria é formada, então do que a matéria é formada, certo? Melhor essa aí. Partindo dos átomos, certo? A gente começar a compreender por que estudar esse conteúdo aí da física. Então, os elétrons giram em torno do núcleo na região chamada eletrosfera. Então, você tem aquele modelo atômico lá, né? Aí você vai ter o núcleo, e o elétron vai estar girando ao redor desse núcleo, certo? Na eletrosfera. Vamos lá. Então, os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física, a carga elétrica. Ok? Então, o próton e o elétron, eles vão ter sua carga, certo? Só que o próton vai ter uma carga o quê? Positiva. E o elétron vai ter uma carga o quê? Negativa. Vamos lá, vamos seguindo. Então, a carga elétrica do próton e a do elétron tem a mesma intensidade, mas sinais contrários. Bom, a questão dos sinais contrários é essa que eu acabei de falar. Próton positivo, elétron negativo. E a questão de ter a mesma intensidade, vamos observar lá na frente que o valor da carga do elétron e o valor da carga do próton são os mesmos. Apenas apresentam o quê? Sinais contrários. Certo? Então, a carga do próton positiva seja tão férias, tão craque disso aí. Eu fiquei repetindo toda hora. Vamos lá. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb. Coulomb, né? Isso aí é em homenagem ao físico francês Charles Coulomb, que fez aí suas grandes contribuições na física, né? Então, a carga do elétron, quando tomada em módulo, é chamada de carga elementar e é representada pela letra E. Então, pessoal, quando tomamos em módulo, o que vai interessar para a gente é só aquele valor ali, aquele número, certo? Então, temos aí a carga elementar, okay? Temos a carga do elétron e a carga do próton. Já observa aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, carga do elétron, carga do próton, certo? Então, vamos partir agora para a eletrização de um corpo. Então, um corpo, um número de prótons. Na verdade, se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro, certo? Então, o corpo tem quantidades iguais de prótons e de elétrons, esse corpo está neutro, ok? Então, quando um corpo apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire uma carga elétrica, certo? Que é sempre um número inteiro de N elétrons, de modo que, então, a relaçãozinha que vamos utilizar é basicamente essa aqui, certo? Onde o Q vai ser o quê? A quantidade de carga, o nosso N, que vai ser sempre um número inteiro, que é o que? O nosso número de elétrons, e tem o nosso E, que é o que? A carga elementar. Geralmente, o valor dessa carga elementar é sempre dado em questão. Ou a questão vai pedir para você calcular o número de elétrons ou a quantidade de carga, certo?
Lembrando que essa ideia aqui, ó, do número inteiro, de utilizar esse n, vem lá da ideia de quantização. Vamos lá. Então, um corpo eletrizado pode estar eletrizado positivamente, corpo com falta de elétrons. Falta de quê? De cargas negativas. Olha a característica da nossa equação. Um corpo eletrizado negativamente tem excesso de elétrons, ou seja, tem mais cargas do que negativas. Observe a característica da nossa equação, certo? Olha a setinha, olha o sinal negativo, excesso de elétrons, tá bom? Então, é usual o emprego dos submúltiplos. Esses submúltiplos aí é o que vamos aplicar nas unidades, observe. Então, tem um microcoulomb, que é abreviado dessa fórmula aqui, ó. Que é 10 a menos 6 coulombs, certo? A unidade do micro. Temos também o nanocoulomb, abreviado dessa fórmula aqui, tá bom? Que é o 10 a menos 9 coulombs. E temos também o picocoulomb, abreviado dessa fórmula. E temos a unidade que é 10 a menos 12 coulombs. Ok, gente? Vamos lá. Tranquilo até aqui? Todo mundo está entendendo? Então, deixa o seu like aí no vídeo. É isso aí. Em breve teremos novidades no nosso canal. Então, já vimos uma parte da teoria. Vamos resolver o quê? Uma questão aqui. Vamos fazer um exemplo. Vai começar a clarear em nossa mente. Certo? Então, exemplo 1. Determinar o número de elétrons existente em uma carga de um coulomb. Bom, pessoal, o primeiro passo para a gente resolver uma questão de física, leu, coleta os dados. Então, quais foram os dados que a questão me forneceu? Observe. A questão forneceu o valor da carga, certo? De um coulomb. Agora, o que foi que eu falei na aula anterior? Temos o valor do que? Da carga elementar, né? Temos que saber. Observe qual o valor da nossa carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Muitas vezes a questão pode não dar. E foi o que aconteceu nesse caso aqui, nessa situação. Então, lembrando lá da nossa equaçãozinha. A questão deu pra gente a carga. Tá aqui. Tá em coulomb. Ok. A questão forneceu N pra gente? Não. Carga elementar já sabemos. Tá aqui. Então ele quer saber o que? O número de elétrons. Então ele quer saber o que? O valor do N. O que acontece? Vamos simplesmente aplicar a relaçãozinha aí. Ó. Então, substituir os dados na questão. O que acontece? Basta eu pegar e isolar o nosso N, que a gente está procurando, não é não? Vamos lá. Então ficou 1 coulomb dividido por 0,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, coulomb pode simplificar aí com coulomb. Vai ficar assim, ok? Beleza? E, resolvendo isso aí, vamos encontrar o número de elétrons igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Beleza? Tranquilo? Vamos partir para o nosso segundo exemplo. Bom, um corpo tem 3 vezes 10 a 18 elétrons e 4 vezes 10 a 18 prótons. Então, sabendo que a carga elétrica elementar é... Aí ele já deu o valor da carga elementar para a gente. Aí ele pergunta, qual a carga elétrica do corpo? Então, seguinte, pessoal, vamos coletar os dados da questão. Ó,
Número de elétrons foi dado. Aí vocês perguntam, por que sinal negativo? Lembre-se, quando eu falo de elétron, o sinal da carga do elétron é sempre o que? Negativo. Então, gera uma pegadinha na questão, ok? Então, número de prótons foi dado. 4 vezes 10 é 18. Ok? E carga elementar também foi dado na questão. Então, ele quer saber o quê? Saber a carga elétrica do corpo. Vamos voltar para nossa relaçãozinha lá, forma que sabemos, que vimos na nossa aula, que aprendemos hoje. Então, o que acontece? Se o corpo tem essa quantidade de elétrons e essa quantidade de prótons, o que acontece? Vamos utilizar esses dois carinhas aqui para encontrar essa carga, certo? Logo, o que acontece? Eu só vou pegar e substituir aqui dentro. Ou seja, eu reescrevi minha equação de uma forma que eu possa utilizar esses dois caras aqui, tá bom? Então, a carga vai ser número de prótons mais número de elétrons. Pronto, só é pegar agora, substituir aqui e resolver. Vamos lá? Então, substituir. Você vê aqui o jogo de sinal. Prontinho aí, quando eu resolver essa questão, essa pequena, teremos a nossa resposta aí, ó. 1,610 a menos 1 coulomb, certo? Então, esse é o valor da nossa carga. Ok, vamos seguindo aí, pessoal. Vamos falar agora sobre alguns princípios da eletrostática, certo? Princípios importantes aí, vão ajudar a gente a resolver várias questões aí da eletrostática. Então, o primeiro princípio aí é da atração e repulsão. Bem tranquilo, tá? O que acontece? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Isso é bem intuitivo. Observe. Eu tenho aqui duas cargas com o mesmo sinal. O que acontece com essas cargas? Elas irão se repelir, ó. Repulsão. Temos uma repulsão nessa situação. Mais uma vez, temos cargas de mesmos sinais. Com os mesmos sinais. O que vai acontecer nisso aí? Elas irão se repelir. Mais uma vez, ó. Agora eu tenho duas cargas com sinais opostos. O que acontece? Os opostos se atraem, logo as cargas irão se atrair, ó. Observem. Beleza, gente? Tranquilo até aí, né? Então, esse é um dos princípios da eletrostática. Então, continuando aí, vamos falar do princípio de conservação da carga. Isso aqui é importante porque ajuda a gente a sair de algumas situações um pouco complexas nos problemas, tá bom? Então, vamos lá. Em um sistema eletricamente isolado, a carga elétrica se conserva. Observe, então você tem um sistema ali que está isolado, certo? Então, podemos entender que a carga elétrica ela não pode ser criada nem destruída, tá bom? Basicamente, essa aí é a ideia do princípio de conservação da carga elétrica. Então, a soma algébrica das quantidades de carga elétrica presentes em um sistema eletricamente isolado que não ganha nem perde carga é constante. Tá bom? Então, observe. Vamos para essa relaçãozinha aqui, ó. Somatório das cargas aqui iniciais é igual ao somatório das cargas finais, certo? Na verdade, por isso que ele falou que essa soma algébrica das quantidades de cargas. Mas a principal ideia que você tem que ter aí do conceito de conservação da carga é que a carga elétrica não pode ser criada nem destruída, tá bom? Lembrando, sempre em um sistema eletricamente isolado, tá bom? Então, pessoal, essa foi a primeira aula do canal. Espero que
possa ajudar vocês. E se você gostou, se inscreve aí e deixa o seu like. Valeu!